Olá, galera! Para quem tá me conhecendo agora, meu nome é Jéssica e esse é o Sustentavelmente. Hoje eu vou falar sobre 5 documentários que falam direta ou indiretamente sobre sustentabilidade. Vamos lá? O primeiro documentário é um curta brasileiro de 13 minutos, produzido em 89, que ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais. Ilha das Flores, que apesar do nome não tem nada de flores. Fala sobre um lugar perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que serve como depósito de lixo. O interessante desse documentário é ver o processo que o alimento leva desde a coleta, compra até o descarte. Até aí nada demais, né? Só que depois que o alimento é descartado, ele é levado para esse terreno em que o dono do terreno alimenta os seus porcos e só depois os moradores desse... Gente, é um absurdo, mas isso aconteceu mesmo no Brasil, tá? Então, só depois os moradores podem comer esses alimentos que já foram jogados pelos porcos, ou seja, é o que o porco não quis. E eles têm alguns minutos cronometrados para retirar esses alimentos para eles. O documentário ele é bem pesado, irônico, e ele faz simplesmente a gente refletir sobre tudo que está errado no sistema e qual é o verdadeiro valor da vida humana, né, gente? Porque a gente sabe que isso acontece até hoje. O documentário Ilha das Flores, ele é facilmente localizado no YouTube, então você vai lá, digita. Gente, vale muito a pena assistir, é um documentário brasileiro, muito bem produzido, então vale a pena a reflexão. Vou falar agora sobre um dos documentários que eu mais amo no mundo, que é Minimalismo, documentário das coisas importantes. Ele também é um documentário que chama atenção para o nosso consumo exacerbado e do que realmente a gente precisa para viver, né? O sistema capitalista, ele meio que criou uma ideia de que a gente precisa de determinados objetos e determinados estilos de vida para viver, e tudo que está fora desse padrão não é normal. Então, pensando ao contrário, dois amigos partiram numa jornada em busca do verdadeiro significado das coisas, da verdadeira essência das coisas. Um detalhe aqui, tanto é que minimalismo também é chamado de essencialismo, mas isso é comentário para um outro vídeo. É importante dizer que quando a gente começa a repensar sobre objetos e a nossa relação com o consumo, as nossas relações também mudam. Então, muita gente acha que minimalismo é só sobre objetos materiais ou que o minimalismo é contra compras, mas na verdade não é nada disso. As pessoas que levam uma vida mais minimalista ou se assumem como minimalista, elas só entendem que todo excesso, na verdade, ele esconde uma falta, né? Então é até interessante algumas cenas que ele mostra no vídeo, pessoas brigando no mercado por causa de mercadoria, algumas esperando horas e horas para comprar objetos, e que ele mostra que sim, a gente pode sim levar uma vida em relação ao consumo, uma vida mais leve, uma vida mais simples, sem precisar de tantas e tantas coisas. Isso até melhora, como eu tinha falado antes, nossas relações humanas. É um documentário que fala realmente sobre a relação humana, o verdadeiro significado da vida. Tá disponível na Netflix, então vale muito a pena assistir. Vamos falar sobre moda, meninas? Você sabe quem fez suas roupas? Quem tingiu? De onde é que veio o tecido? Você sabe alguma coisa sobre a roupa que você comprou? Então, The True Cost, que é um documentário de 2015, ele não tá mais disponível na Netflix, mas você consegue encontrar facilmente no YouTube. Ele fala justamente sobre os podres por detrás da indústria da moda e como a gente vem alimentando essa indústria cruel que faz com que milhares de mulheres, geralmente mulheres orientais, a viverem em condições insalubres. Eu até vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre justamente a moda e como é que a gente pode ajudar o planeta em relação a isso, porque às vezes a gente consome um objeto e a gente nem percebe o tanto que tem por detrás disso. Quantas pessoas estão sendo exploradas, quantos animais morreram e o tanto que a natureza foi degradada nesse processo todo, né? Além da exploração de seres humanos, esse documentário é muito interessante porque ele também fala sobre a emissão de poluentes, a poluição das águas, a produção de agrotóxicos durante esse processo e a produção de lixo, né? Então, gente, vale muito a pena assistir. Vou falar agora do queridinho do momento, na verdade, do queridinho desde quando ele foi lançado em 2014, porque esse documentário é muito bom. Conspiracy! Esse documentário da Netflix, ele foi feito em parceria com Leonardo DiCaprio. E pra quem não sabe, além de um ótimo ator, ele também é um dos maiores ambientalistas do mundo.
Às vezes a gente se pergunta como é que a gente pode mudar o mundo e às vezes a gente sente que a gente não tá fazendo muito, mas existe uma indústria muito cruel por detrás disso tudo, que ela realmente é a verdadeira causadora de desmatamentos e de outras injustiças, inclusive sociais, que acontecem, que é a indústria da carne. Então esse documentário fala justamente sobre esse grande problema que é a indústria da carne. A gente percebe que não adianta tanto a gente economizar na hora de lavar roupa, de tomar banho, ou até mesmo na hora de escovar o dente, como algumas campanhas ficam insistindo e tirando o foco do verdadeiro problema, porque, na verdade, quem gasta a maior parte do mundo, e isso a gente aprende inclusive na escola, quando eu era criança, na década de 90, a gente já sabia disso, é a pecuária. Tá, se a indústria da carne está causando tanto desmatamento, tanta poluição, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Esse documentário, ele mostra de forma bem racional por que a gente deve reduzir o nosso consumo de carne vermelha. Não só de carne vermelha, mas principalmente dela. E também porque algumas ONGs não estão falando sobre isso. O que será, né? Conspiracy é um documentário que vale muito a pena assistir, eu recomendo mesmo. E sim, para quem está se perguntando, eu não como carne vermelha há mais de 2 anos, mas isso é um assunto para outro vídeo. Ai, gente, eu deixei o documentário mais lindo, mais emocionante, o mais inspirador de todos por último, porque ele mostra coisas que estão dando certo ao redor do mundo inteiro. Então, realmente é um documentário que eu sou muito apaixonada. Demain, que é Amanhã em francês, ele é um documentário de 2016 e você encontra facilmente no YouTube. Sério, é um documentário para você ver com a sua família toda. O que eu mais gosto nesse documentário é que ele primeiro mostra o problema que a gente já sabe, mas ele mostra assim, ok, estamos enfrentando uma crise social, ecológica e econômica. O que a gente pode fazer? Então, 2 viajantes saíram ao redor do mundo, por vários países da Europa, Estados Unidos e inclusive a Índia também, para quem está achando que é só país desenvolvido, e encontraram pessoas e grupos e comunidades que já estão causando uma revolução no mundo através de coisas práticas e em cada setor. E isso é lindo, é empolgante, é emocionante. Uma das coisas mais legais que eu achei nesse documentário é que em um lugar, se eu não me engano, é uma cidade da Inglaterra, eles criaram uma moeda para ajudar na economia local. E eu fui pesquisar aqui no Brasil se isso já existia e eu descobri que existe uma cidade do Brasil que também criou uma moeda. Não é para desvalorizar o real, mas justamente para ajudar a circular a economia local e valorizar a cidade. E gerar emprego também. Isso é muito legal. Mas todo mundo da cidade, daqui do Brasil, se envolveu, inclusive a prefeitura autorizou, isso gerou ganhos enormes, sabe? Eu não vou ficar falando muito aqui sobre o Demain, sobre as soluções, eu acho que vale a pena assistir. Como eu falei, é um documentário inspirador e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Então, galera, essas foram minhas dicas de hoje. Se você conhece algum documentário também que fala sobre sustentabilidade e que você gostou, comenta aqui embaixo. Também, se puder, curta o vídeo, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal para divulgar mais conteúdo sobre sustentabilidade. Beijo, até a próxima!